These are 3 in number, so that there will always be a decision. It will either be unanimous, or there will be a majority for one view. The accusation is that God has broken his covenant with the Jewish people. Who led us out of Egypt? Now we'll get some sense. God led us out of Egypt. Another question. Why were we in Egypt to start with? Well, there was a famine, and so we took shelter. Who sent the famine? Well, the famine, we don't know much about. God took the famine. So God sent us to Egypt, and God took us out of Egypt. Exactly so. And later, he sent us out of Babylon in order that we might... When he brought us out of Egypt, how did he do it? By words, visions, a miracle? Moses asked Pharaoh. And when Pharaoh said no? The plagues. First, Moses turned the Egyptians' water to blood. Then God sent a plague of frogs, next a plague of mosquitoes, then a plague of flies. Then he slew their livestock. Next a plague of boils. Next came the hail, which battered down the crops and even the trees and structures everywhere, except in Goshen, where the Israelites lived. But still Pharaoh did not agree. And so a plague of locusts, and then the days of darkness, and finally, what? God slew the firstborn of Egypt and led us out of Egypt. He struck down the firstborn. From the firstborn and heir of Pharaoh to the firstborn of the slave at the mill, he slew them all. Did he slay Pharaoh? No, I don't think so, because later... Well, it was Pharaoh who said no, but God let him live and slew his children instead. All the children. And then the people of Israel made their escape, taking with them the gold and silver and jewelry and garments of the Egyptians. And then God drowned the soldiers who pursued them. He did not close the waters up so that the soldiers could not follow. He waited till they were following, and then he closed the waters. And then what? Then the desert, ultimately the promised land. Now, the promised land it's empty, a new place, uncultivated. No, As is written, when the Lord thy God shall bring you into the land, you shall cast out many nations before you. Nations much greater and mightier than you are. You shall smite them and utterly destroy them and make no covenant with them and show no mercy to them. He's shown us his favor. We are his people. And he gave us a king in Saul. Now, when the people of Amalek fought Saul's people, what did the Lord God command? I asked the scholar. Crush Amalek, put him under the curse of destruction. Was Saul to show mercy, to spare anyone? Do not spare Do him. not spare him, but kill. Kill man and woman, babe and suckling, ox and sheep, camels and donkey. So Saul set out to do this, and on the way he met the Kenites. Now these were not Amalek's people. He had no quarrel with them. He urged them to flee. And the Lord our God was he pleased by the mercy of Saul, by the justice of Saul. No, he wasn't. And when Saul decided not to slaughter all the livestock, but to take it to feed his people, was God pleased by his prudence, his charity? No. No, he was not. He said, you have rejected the word of Adonai, therefore he has rejected you as king. So, seeking to please the Lord our God, Samuel brought forth King Agag and hacked him to pieces before the Lord at Gilgal. After Saul there came David, who took Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite, to himself by arranging to have Uriah killed, against the wishes of God. Did
God strike David for this? In a manner of speaking. Did he strike Bathsheba? In the sense that when they had... Adonai said, since you have sinned me, the child will die. You asked earlier who punishes a child. God does. Now, did the child die suddenly, mercifully, without pain? In chapter 12 we learned that in actual... 7 days. 7 days. That child spent dying in pain, while David wrapped himself in sack and ashes and fasted and sought to show his sorrow to God. Did God listen? The child died. Did that child find that God was just? Did the Amalekites think that Adonai was just? Did the mothers of Egypt, the mothers, did they think that Adonai was just? But Adonai is power, God, sure. Oh, what, did God not make the Egyptians? Did he not make their rivers and make their crops grow? If not him, then who? What, some other God? And what did he make them for? To punish them? To starve, to frighten, to slaughter them? The people of Amalek, the people of Egypt, what was it like for them when Adonai turned against them? It was like this. Today there was a selection, yes? When David defeated the Moabites, what did he do? He made them lie on the ground in lines, and he chose one to live and two to die. We are become the Moabites. We are learning how it was for the Amalekites. They faced extinction at the hand of Adonai. They died for his purpose. They fell as we are falling. They were afraid as we are afraid. And what did they learn? They learned that Adonai, the Lord our God, is not good. He is not good. He was not ever good. He was only on our side. God is not good. Oh, at the beginning, when he repented that he had made human beings and flooded the earth. Why? What had they done to deserve annihilation? What could they have done to deserve such wholesale slaughter? What could they have done that was so bad? God is not good. When he asked Abraham to sacrifice his son, Abraham should have said no. We should have taught our God the justice that was in our hearts. We should have stood up to him. He's not good. He's simply been strong. He's simply been on our side. When we were brought here, we were brought by train. A guard slapped my face. On their belts they had written, Gott mit uns. God is with us. Now, who is to say that he is not? Perhaps he is. Is there any other explanation? What do we see here? His power, his majesty, his might, all these things, but turned against us. He is still God, but not our God. He has become our enemy. That's what's happened to the covenant. He has made a new covenant with someone else. Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre mais um falso profeta. Vários irmãos já estão fazendo vídeos sobre esse falso profeta, Josué.
Mas antes eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas que aconteceu antes. Antes dele se tornar um grande profeta, falso profeta, né? Assassino. Não se esqueça de um detalhe. Que quando Moisés subiu naquela montanha para morrer, é isso que os religiosos contam e isso que está na Bíblia, né? Engraçado, né? Que ele mesmo escreveu o que aconteceu. Estranho, né? Olha para você ver como é isso engraçado. Moisés, que dizem que morreu, ele mesmo escreveu o livro. Depois. É estranho isso, né? Mas tudo bem. Então, voltando ao assunto, meus irmãos. Quero só lembrar um detalhe. Na hora que Moisés subiu naquela montanha dizendo que ia morrer e Deus ia enterrar ele, para você ver como esse Deus é meio louco, né? Primeiro ele vai lá em Abraão lavar os pés. É meio doido esse Deus. Primeiro ele vai em Abraão, lava os pés. E depois ele, na montanha, ele faz uma cova para enterrar Moisés. Ele mesmo. Você vê como ele é meio doido. Contradição em cima de contradição. Mas vamos lá. Eu quero explicar para os irmãos. Na hora que Moisés saiu do meio do povo, ele chamou Josué, foi na montanha e disse para Josué, ó, eu vou subir naquela montanha e vou morrer. Vocês nunca mais vão me ver. Engraçado, né, meus irmãos? Muito engraçado isso, né? Você vê que historinha mal contada, né? E aí, Josué vai com ele, chega lá, um exemplo, Moisés dá o bastão para ele, passa o poder para ele, e aí Moisés começa a tocar o poder naquele momento. Aí você começa a perceber a malandragem desses anjos caídos. A malandragem desses anjos caídos. Veja bem, Moisés foi até lá, porque Moisés não podia entrar na terra prometida. Engraçado que a terra prometida tem o nome dele, e ele não ia entrar na terra prometida. Olha pra você como é engraçado. A terra é dele, o mundo já é do maligno, é dele, e ele não ia entrar na terra. É engraçado, né? Então Josué foi com ele até lá. Josué recebeu ordens de Moisés. Moisés passou as ordens para ele como ele deveria matar as pessoas. Agora chegou onde eu queria que vocês entendessem, meus irmãos. Aquele profeta Josué, falso profeta, uma peste. Agora vocês vão entender como foi planejado, desde lá do princípio, como o Messias seria morto e o que ia acontecer e o que eles iam fazer. Moisés passou para Josué e ali começou a malandragem deles. Vocês vão começar a entender agora. Muitos irmãos não perceberam isso, mas está na hora de dar mais um passo e mostrar mais algumas coisas que aconteceram naquela época, que eles iam fazer com o Messias. Eles já tinham planejado isso. Moisés, o diabo, Israel, Satanás, já tinha planejado como ia matar o Messias. E aí agora vocês vão entender agora. Muita gente gosta de sombras, né? Que fala que isso é uma sombra. Não é sombra, não. Ele já sabia que quando o Messias ia vir na terra, eles iam pegar o Messias e iam colocar ele na cruz, ou no madeiro, pregar ele no madeiro mesmo. E depois iam colocar ele numa tumba e colocar uma pedra grande. Para você ver que muita gente diz que foram os romanos que começaram a crucificação de pessoas. Olha para você ver a malandragem desses anjos caídos. Eles queriam tirar a culpa deles e jogar em Roma. Mas se vocês verem agora, meus irmãos, vocês vão ver que Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias. Foi ele que deu a ordem. Foi ele, lá no princípio. Então vamos lá. Enquanto Moisés subiu no monte onde Deus ia enterrar ele, como que pode, né? Um Deus enterrar o próprio Deus, né? Porque o Deus desse mundo maligno ia enterrar ele mesmo, né? Meio difícil de entender isso, mas tudo bem, vamos na loucura dos religiosos e dessa Bíblia da Torá que ele mesmo escreveu, que ele tinha morrido e depois ele escreveu a Torá, pra você ver como ele é doido, né? Mas tudo bem, vamos entrar na loucura deles, vamos entrar na loucura. E aí Moisés foi lá e disse, ó, Josué, eu não vou poder entrar na Terra Santa, porque a Terra Santa é minha, eu não posso entrar lá, entra vocês primeiro, depois eu vou lá. O povo não percebeu isso, não. Todo mundo pensa que ele morreu. Naquele momento que Moisés sobe no monte ali, é a hora que Israel, o espírito dele assume o corpo de Moisés. E ali ele se torna eterno. E é ali nesse momento que ele sela o corpo dele, o espírito dele com o corpo de Moisés. E ali a gente já tem o primeiro corpo depois de Enoque. Temos mais um corpo que vai ser jogado no sol, no lago de fogo e enxofre, no sol, que é Moisés. Que o diabo assumiu o corpo dele
e vai ficar eternamente. Depois de ser lançado no sol, depois do milênio, porque ele vai por último, depois do milênio, é com o corpo de Moisés que ele vai ser lançado no sol. Mas vamos lá. Onde que eu quero chegar, meus irmãos? Foi Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias no madeiro. Foi Moisés que deu a ordem. Se você não está entendendo, você vai entender agora. Quando Moisés faz a farsa que ele morre e não pode entrar na Terra Santa, e aí ele passa a ordem, porque um Deus, não se esqueça, ele é um Deus. Moisés já estava de saco cheio, o diabo, Israel, Moisés já estava de saco cheio de aguentar aquele povo 40 anos no deserto, ele já não aguentava mais. Mandou serpente para matar todo mundo. O Messias disse, qual é o pai que, quando o filho pede pão, dá serpente? Moisés deu serpente, picou todo mundo, matou todo mundo. Vamos lá. E ele mandava matar mesmo, porque é o pai da mentira. Não é o pai da mentira? O diabo não é o pai da mentira? Ué, quando ele montou a Torá, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, ele é o pai da mentira. O Messias foi totalmente contra isso. E aí ele subiu lá na montanha, disse que morreu, ia ser enterrado, montou aquela história que os religiosos adoram. E aí ali o diabo, Israel, o espírito assume o corpo e Moisés se torna um corpo eterno. E aí, lá no Monte da Transfiguração, ele aparece para o Messias dizendo, ó, aqui em Jerusalém eu vou te matar. Aparecendo ele e Elias. Aqui em Jerusalém eu vou te matar. Aqui é minha casa, é minha terra. Você veio aqui, invadiu minha terra, eu vou te matar. Porque o Messias foi pregar, o Messias era corajoso mesmo, ele foi pregar bem no trono do diabo, no trono de Moisés, na casa de Moisés, na casa do diabo. Ele foi lá. E aí o que aconteceu com eles vocês já sabem. Mas o que eu quero explicar, meus irmãos, é que Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias. Os romanos só obedeceram. Só obedeceram. Se você está duvidando do que eu estou falando, vocês vão entender agora que foi Moisés que preparou a morte do Messias na cruz. Foi um acerto entre Moisés, notem isso, foi um acerto entre o anjo caído Ismael, foi um acerto entre o anjo caído Israel, o diabo, e um acerto, um acordo entre eles, marido e mulher. Um acerto entre Israel e Azazel. Como Azazel era o dono do mundo naquela época, então Moisés, Israel, foi pedir para Azazel crucificar o Messias. Um acordo entre eles, marido e mulher. Azazel, enquanto Azazel é o Império Romano, controla o Império Romano até hoje, que hoje de império político virou império religioso. Azazel controla até hoje o Império Romano. E Israel, o judaísmo, queria matar o Messias de toda forma. O Israel, Moisés, o diabo, queria matar o Messias de qualquer jeito. E ele teve que pedir autorização para Azazel para matar. E aí ele pediu para Azazel matar ele crucificado. E aí vocês vão entender agora que foi planejado isso lá no princípio. Então vamos lá. Depois que Moisés saiu subiu para o monte lá e disse que Deus o enterrou, sepultou, tudo uma mentira, ele mesmo escreveu isso. Pai da mentira, não se esqueça, o pai da mentira é o diabo. Israel, Moisés, ele é o pai da mentira, ele é o assassino desde o princípio. Moisés é o assassino desde o princípio, foi ele que mudou os mandamentos, foi ele que é o pai da mentira, e ele que faz tudo isso que acontece no mundo até hoje, foi Moisés. Claro que antes dele assumir o corpo de Moisés, ele foi com Abraão, foi com vários outros profetas, mas o corpo que o diabo, Israel, assumiu para ser eternamente, é o corpo de Moisés. Então, meus irmãos, eu quero que vocês agora vão entender que quando o diabo, Moisés, preparou para matar o Messias crucificado, ele já fazia isso lá no princípio. Todo mundo pensa que eram os romanos que crucificavam as pessoas, não é verdade? Então, meus irmãos, abram agora em Josué, capítulo 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver que Moisés já dava ordem para Josué crucificar as pessoas no madeiro. Olhem para você ver, Josué, capítulo 10, versículo 26 e 27. Você vai ver que ele já mandava pendurar as pessoas no madeiro, na cruz. Ele já crucificava as pessoas. E aí você vê que é tão engraçado essa parte, Josué 10,
Josué capítulo 10, versículo 26 e 27, que ele fez uma cópia certinha do que ia fazer com o Messias. Ele pegou Josué, ordem de Moisés, o diabo, Satanás, Israel, pegou as pessoas, crucificou as pessoas. No final da tarde, Josué manda tirar aqueles corpos da cruz ou do madeiro e colocar numa cova, e ali colocar uma pedra gigante na cova para os mortos ficar ali. Vocês estão notando o que foi versículo 26 e 27? Você vai ver que ele já mandava pendurar as pessoas no madeiro, na cruz. Ele já crucificava as pessoas. E aí você vê que é tão engraçado essa parte, Josué capítulo 10, versículo 26 e 27, que ele fez uma cópia certinha do que ia fazer com o Messias. Ele pegou Josué, ordem de Moisés, o diabo, Satanás, Israel, pegou as pessoas, crucificou as pessoas. No final da tarde, Josué manda tirar aqueles corpos da cruz ou do madeiro e colocar numa cova, e ali colocar uma pedra gigante na cova para os mortos ficar ali. Vocês estão notando o que foi a mesma coisa que aconteceu com o Messias? Não está entendendo ainda? Vamos lá de novo. Josué 10, capítulo 26, 27. Moisés deu uma ordem para Josué crucificar as pessoas no madeiro. Josué crucifica as pessoas. No final da tarde, Josué manda retirar o corpo das pessoas, coloca numa cova e ali coloca uma pedra grande para tampar a cova. É coincidência, meus irmãos? É coincidência isso? Você nota que naquele momento o irmão de Moisés já tinha morrido. A irmã dele já tinha morrido. E dá para perceber ali, ainda não dá para, como dizer, falar concretamente o que aconteceu, mas dá para perceber ali que Moisés, depois que o irmão de Moisés morreu, o anjo caído Ismael foi para o corpo de Josué. Dá para perceber isso, meus irmãos, que o anjo caído Ismael, ele foi para o corpo de Josué. E depois, lá para frente, ele assume o corpo de Elias, o falso profeta. Mas naquele momento ali dá para perceber que quem estava no corpo de Josué ali, claro, Israel estava no corpo de Moisés, e o Ismael, provavelmente, depois que ele saiu do corpo do irmão dele, que o irmão dele morreu, aí o anjo tem que, quando o corpo morre, o anjo faz a escolha, ou ele faz aquele corpo ser eterno, ou ele troca de corpo. Ele vai usando o corpo. O anjo tem o poder de assumir um corpo e fazer aquele corpo ficar eterno. Ele usa por um tempo e aí tem uma certa época que ele não vai poder trocar mais de corpo. Ele vai ter que ficar com o corpo que ele está. Moisés já escolheu desde, o Israel já escolheu o corpo de Moisés, já ficou com o corpo dele, corpo eterno. Azazel está com o corpo de Enoque ainda. Provavelmente ele vai fazer a troca agora. Provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque, que é o corpo da Barbie, que vocês veem as fotos por aí, pintada, olhos pintados, batom na boca, mãozinhas finas, todo delicado, sabe? Só faltava segurar um Bambi no colo e colocar um cachecol colorido, né? De arco-íris, só faltava isso. Porque as fotos, as pessoas não olham, mas se as pessoas pararem e olhar essa foto de Jesus Cristo, vão perceber que é uma Barbie. Olhos pintados, batom na boca, rosto fininho, mãos delicadas. Só faltava colocar um cachecol colorido ali do arco-íris e colocar um bambizinho para ele segurar na mão. Só faltava isso. Mas o povo não percebe que esse anjo caído aí está usando a história do Messias. Porque esse anjo de Jesus Cristo aí, Azazel aí doido aí, ó, o Messias tem um nome. O Messias jamais ia passar batonzinho na boca, pintar os olhos, passar lápis no olho. Ó. Que é isso, quem conhece o Messias conhece. Isso que está aí, claro, Azazel, quando viu o Messias sendo crucificado, ele usou a identidade, usou a história dele, está usando a história dele, Azazel está usando a história dele, e aí ele colocou o corpo de Enoque no meio. Só isso que ele fez. Com os olhinhos pintados, cabelinho, tudo delicado, fez uma manchinha nas mãos dizendo que é os pregos,
Malandragem de anjo caído, meus irmãos. O anjo caído é esperto. Ele queria enganar o povo. E o Azazel disse que ia enganar o povo. E tá enganando mesmo. E aí todo mundo coloca aquela fotinha no quadro, dentro de casa. Aquele Jesus Cristo com o cabelinho longo, batom na boca, olhos pintados, sabe, mãozinha delicada. Só faltava o cachecolzinho colorido, de arco-íris, e um Bambi. Só faltava isso. Para declarar que é o Azazel mesmo. Que é ele mesmo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Agora, ele vai trocar o corpo, porque o 8º rei ele vai precisar usar um corpo. E provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque, e o corpo de Enoque vai embora, vai apodrecer, vai voltar ao pó da terra, e ele assume o corpo eterno dele, que é o do 8º rei, ele vai assumir e vai ficar eterno. Mas voltando ao assunto, meus irmãos, se vocês abrir lá, em Josué 10, versículo 26 e 27, você vai ver que esse carniceiro, filho do diabo, Moisés deu ordem para ele crucificar as pessoas no madeiro naquela época, depois de chegar na tarde, colocar na tuba e colocar uma pedra grande em cima. Eles já estavam planejando como eles iam matar o Messias, meus irmãos. Olha aí, Josué 10, versículo 26 e 27. Eles já tinham planejado como eles iam matar o Messias. Isso não é profecia. Isso não é profecia. Eles já descreveram, né? Quando o Messias vem, ele não me chutou lá de cima? Moisés falando, ó, ele não me chutou lá de cima? Quando ele vir aqui, a terra é minha, eu faço o que eu quero. É o seguinte, nós vamos crucificar ele, depois nós vamos jogar ele numa cova e colocar uma pedra grande na frente. Nota que eles já estavam fazendo isso lá no princípio, com Josué. Com certeza, quando o irmão de Moisés morreu, que eles estavam usando o corpo, Azazel estava usando... Azazel não, o Israel estava usando o corpo de Moisés ainda, estava espírito ainda, não tinha assumido o corpo definitivamente. Ele só assume o corpo quando ele diz que não pode entrar na terra de Canaã lá, e vai na montanha, aí diz que Deus enterrou. Primeiro Deus foi lá em Abraão, lavou os pés, depois ele abriu uma cova e enterrou Moisés. Para você ver que foi ele mesmo que escreveu. Ele é malandro, anjo caído não é burro. Ele sabia que o povo, crianças, inocentes, não entendiam que anjo com mais de 7 mil anos, o povo ia acreditar. E aí eles fizeram mesmo. E aí inventaram essa história que ele subiu no morro, e aí Deus foi lá, cavou um buraco, enterrou ele, ninguém sabe onde está o corpo até hoje. Não sabe? E depois de um tempo, quando o Messias está lá em Jerusalém, lá ele aparece, ele e Ismael aparecem lá, e Moisés e Elias, o falso profeta, aparecem para o Messias dizendo, ó, é o seguinte, você está aqui em Jerusalém? Nós vamos te matar aqui. E aqui, meus irmãos, em Josué 10, versículo 26 e 27, já está dizendo como eles iam matar. Eles iam crucificar o Messias mesmo. Não era o romano que fazia isso não, era eles mesmos que faziam. Os romanos copiou, Azazel copiou o que eles faziam. Azazel deve ter gostado do negócio, copiou e fez, começou a crucificar todo mundo. Mas quem fazia isso aí, ó, Josué 10, versículo 26 e 27, quem crucificava as pessoas era Moisés e Josué. Mostrando que como quando o Messias viesse, eles iam fazer a mesma coisa. Entendeu, meus irmãos? Não é difícil de entender. Então, meus irmãos, esse Josué é uma praga, é um demônio. Provavelmente, quando o irmão de Moisés morreu, voltou para o pó da terra, o anjo tinha duas opções. Ou mantinha o corpo eterno, ou ele largava aquele corpo e ia para outro corpo. O que ele fez? Ele largou o corpo do irmão de Moisés e foi para o corpo de Josué. E aí virou um guerreiro. E aí depois ele foi trocando de corpo até chegar ao corpo de Elias, e ele escolheu o corpo de Elias, que subiu numa carruagem de fogo para o céu, e ele escolheu o corpo de Elias. Agora, por que ele escolheu, ninguém sabe. Escolheu o corpo de Elias, e ali ele grudou o corpo. Ismael grudou no corpo de Elias, o espírito dele, e aí não sai mais, já ficou ali, ele escolheu o eterno. E Enoque é a Barbie que está nas fotos das casas de todo mundo hoje em dia, com os olhos pintados, sobrancelha, cabelinho de mulher, mãozinhas de mulher, sabe, batom. Então, e o povo não quer enxergar isso. Agora, se passa um homem desse na rua, o nego já fala. Mas quando está no quadro em casa, não pode falar. Não pode falar. Você vê como que o povo é burro, alienado e cego, né? Se parar para olhar essa foto desse Jesus Cristo Azazel, você vai ver que é Azazel. Olhos pintados, batom na boca, cabelinho de mulher, tudo delicado. Só faltava, como eu digo, só faltava o cachecolzinho colorido de arco-íris e um Bambi na mãozinha dele. Pronto. Estava completo. Mas o povo é cego mesmo. O povo é cego, não quer ver mesmo. E o povo não enxerga mesmo. Cada dia que passa o povo está mais cego mesmo. Então, meus irmãos, voltando ao assunto, o profeta, falso profeta Josué, aquela praga que provavelmente Ismael estava no corpo do irmão de Moisés, de Araão, lá, se eu não me engano, que é o doido que eles dizem que quando chegar no céu,
Arão vai estar lá no céu, na porta do céu. Chegou lá, você tem que abaixar as suas calças, mostrar o pinto e falar assim, ó, eu estou circuncidado, eu posso entrar no céu. Ó, coisa loucura desse povo. Coisa de anjo caído mesmo, meus irmãos. Coisa absurda. É coisa absurda. Mas vamos lá. O que eu queria mostrar para os irmãos hoje é isso. O falso profeta Josué recebeu ordem de Moisés para crucificar as pessoas e depois jogar na cova e colocar uma pedra. Josué 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver, meus irmãos, não é sombra, não é nada, não é profecia, não é nada. Eles planejaram aquelas cobras, daquele Moisés, daquele Josué, como eles iam matar o Messias quando viesse. Só que Moisés naquela época não imaginava que Azazel ia tomar o poder. Então, quando Azazel montou o Império Romano, tomou o poder, Israel, o diabo, Moisés, teve que pedir autorização para Azazel, a mulher, pedir autorização para matar o Messias. Porque Azazel, quando tomou o poder, ele falou assim para Israel, tudo que você quiser fazer, você tem que pedir autorização para mim, o mundo agora é meu. Então, quando o Messias chegou, Israel, com o sistema religioso judaico, o diabo Moisés, foi lá pedir para o Império Romano, era Pilatos na época, mas quem estava por trás era Azazel, pediu autorização para matar o Messias. E em Josué 10, 26 e 27, você vai ver que eles já naquela época, na época de Moisés, eles já planejavam como ia matar o Messias. Não é sombra, não é nada, não é profecia, não é nada. Eles já matavam as pessoas crucificavam as pessoas, no final da tarde tiravam o corpo, jogava na cova e colocava uma pedra na frente. Quem fazia isso era Moisés e Josué. Então, meus irmãos, já dá para perceber que foi tudo planejado. Esses anjos caídos não são burros, eles são muito inteligentes, eles planejaram tudo. Se a gente pegar a Torá e ler corretamente, nós vamos descobrir todas as armadilhas que o diabo Moisés planejou para até os dias de hoje. Então, meus irmãos, para ficar aí a noção, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Josué 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver que Moisés e Josué planejaram a morte do Messias bem naquela época, de crucificar ele e no final da tarde colocar numa cova e colocar uma grande pedra em volta. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje.